Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco da Gama. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Amanhã tem Série B, o CRB encara a Ponte Preta. A favorita é o CRB, jogando em casa, 1,94 estão pagando o CRB, 3,30 no empate, 4,26 na Ponte Preta. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai lá, faz o cadastro para me dar uma força, né? Coloca o código promocional do Cerrado, fez o cadastro, deu ok, você já me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix, eles dobram no valor de até R$ 1.200 para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, em 2023. Eu vou começar com uma notícia, uma velha nova notícia, né? Porque voltaram a falar de um volante da Ponte Preta no Vasco. Tá aí eu falando da Ponte Preta que joga amanhã contra o CRB. E o jornalista Jorge Nicola confirmou propostas tanto do Vasco quanto do Santos no volante Léo Naldi, da Ponte Preta. Então existe uma proposta oficial do Vasco para esse volante da Ponte Preta. Mais um volante aí que o Vasco tenta buscar no mercado, porque o Vasco ama contratar volante, né? Meia de qualidade, um meia de ligação, não ouço falar, né? Já pararam de falar, né? Estão falando em atacante, estão falando em volante, estão falando em lateral, mas meia de criação, mais uma vez, a gente vai ficar aí a ver navios. Bom, uma informação importante saiu hoje: o técnico Ramon Dias tem um nome publicado no BID da CBF e já está liberado para comandar o Vasco no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Não tinha saído o nome dele, estava ali meio que na dúvida se ele ia estar liberado para essa partida, e ele está liberado no domingo às 4 da tarde, se eu não me engano é às 4, contra o Atlético Paranaense. Ele vai comandar o primeiro jogo do Vasco aí. O lateral esquerdo Jefferson, que veio do Atlético Goianiense, já chegou no Rio, vai fazer exames e assinar um contrato de empréstimo com o Vasco, e o Vasco vai pagar R$300 mil ao Dragão pelo empréstimo do jogador. O valor que pagou aí ao Náutico, ou que tem que pagar ao Náutico pelo empréstimo feito do Cocão, né? E o Vasco, a direção do Vasco ligou para o Náutico dizendo que vai pagar, provavelmente deve pagar também, ou acertar a vista aí, esse do Atlético Goianiense, até porque entrou dinheiro, né? Entrou dinheiro da Liga, estão com grana, agora finalizou a venda do Pedro Raul, então tá entrando mais 12 milhões, estão com grana, basta ter vontade. Vou falar de uma novela, que é o atacante Abel Hernandes, que joga lá no Peñarol. Eu trouxe uma informação de que o Vasco tinha feito uma proposta pelo jogador. O presidente do Peñarol disse que o jogador tinha contrato até o final do ano e que ele ia cumprir o contrato. Pois é, isso virou uma novela do cacete. Os empresários já inclusive publicaram foto nas redes sociais com o jogador e um aviãozinho ali desenhado, dizendo que ele está saindo fora. Tem notícias dizendo que ele já se despediu dos companheiros, que sexta-feira está chegando no Rio de Janeiro, mas o presidente do Peñarol não gostou dessa história. Tá uma confusão do caramba. Ele mandou um áudio para o jornalista Fábio Torres, lá do Vascaíno.net, hoje, dizendo que não vai liberar o jogador. Ouça o áudio aí. Fábio, Abel Hernández no se va de Peñarol. Tiene que cumplir el contrato hasta fin de año y no hay forma que se dé. Si Peñarol no autoriza el pase, no da el consentimiento, no se puede ir. El contratista dice todo eso porque es su forma de actuar, de jugar sucio. Então tá aí, só para dar o crédito aqui de novo, é um áudio enviado para o jornalista Fábio Torres, lá do Vascaínos.net. Então, o presidente dizendo que não vai liberar o jogador, e a confusão está instaurada, porque os empresários vão buscar uma rescisão, um rompimento do contrato, né? E o jogador, como eu falei, já está de viagem marcado, já se despediu dos amigos
dos companheiros de trabalho e está de viagem marcada para o Rio na sexta-feira. Jogando no Uruguai, 19 jogos, 12 como titular, 9 gols. O campeonato é fraco, é um jogador mediano, não é essa bala toda. Esteve aqui no Fluminense, no Internacional, não jogou, né? Por isso que tem muitos torcedores que não gostaram dessa contratação. Alguns acham que é um camisa 9 aí que pode chegar e somar, né? Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas eu vou trazer aqui o Rica Perrone, né? O Rica Perrone descascou nessa contratação, né? Detonou a 777 de novo, dizendo que está trazendo mais uma aposta que não deu certo no futebol. Um jogador que rodou e não firmou em lugar nenhum, sempre saindo a custo zero, e questiona o fato da 777 ter dinheiro ou não, porque falou que se tivesse dinheiro não estava passando esse desespero, essa dificuldade para trazer um bom jogador. Aí ele pergunta se a 77 tem dinheiro ou se é enganação. Então vou deixar para finalizar aí o Rica Perrone e a opinião sobre essa contratação do Vasco, o jogador uruguaio Abel Hernandes. Desejar para você uma noite abençoada, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. O Vasco vai tentar contratar o Cavani, né? O Diego Costa. O Vasco vai tentar trazer quem para colocar nessa situação? E o Vasco entra em contato com o Abel Hernandes. É difícil pro torcedor do Vasco, cara. Bem difícil. É a mesma coisa que eu falei aqui sobre o Barbieri, a mesma coisa que eu falei aqui em outro tom, em outro patamar do Ramon Dias, mas foi o que eu quis dizer, alguns entenderam, outros não. E é a mesma coisa que eu vou dizer do Abel Hernandes. É a mesma coisa. Não é questão de se o cara vai dar certo ou não. Ele tá fazendo gol no Peñarol, o Peñarol é time grande. Só que o Peñarol é sexto, sétimo colocado no Campeonato Uruguai. Tá na merda. É um cara que passou pelo Fluminense, nada. Passou pelo Inter, nada. Tem 32 anos. Faz tempo pra caralho que não joga futebol. Todos os clubes que ele foi a custo zero nos últimos 7, 8 transferências dele. Não vinha em lugar nenhum há muito tempo. É um jogador que passou pela seleção, ou seja, é um jogador de potencial. Mas aos 32 anos, quando você olha e fala, esse potencial ainda não estourou, tem alguma coisa errada ali, não tem, irmão? Então você tá contratando o quê? Uma aposta. Você não tá contratando uma solução. Você tá contratando uma possibilidade de. Torço pra que dê certo, tomara que dê certo, não acho mau jogador, mas separe bem o que eu tô dizendo daquilo que pegam um corte e colocam no Instagram pra dar uma lacrada com a torcida. Eu não disse que o Ramon Dias era ruim, eu disse que o Ramon Dias não era o plano A. Como claramente o Abel Hernandes não é o plano A. Que o Abel Hernandes não é plano A de nenhum time que tenha uma condição financeira mediana, ainda mais de um fundo de investimento. Ele não pode ser o plano A, né? Ele é um cara que é o que deu. Como o Ramon Dias também não era o plano A do Vasco. O Vasco tinha outros 4, 5 nomes que ele consultou, viu que não dava, e aí ele foi pro Ramon Dias. Como o Barbieri, consideravelmente, também não é o plano A na cabeça de torcedor quando o teu time fica rico. Né? Então, o Vasco não ficou rico, gente. Tá evidente que o Vasco não ficou rico. Ou a 777 não tem o dinheiro, que diz que tinha, ou a 77 realmente não tá afim de agir no futebol conforme o futebol é. Ela quer fazer um futebol do planeta dela. Respeitemos, mas eu acho um equívoco atrás do outro, porque você tá descredibilizando aquilo que você prometeu. Você fala em investimento, você fala em igualdade com o Flamengo, meses depois você contratou ali alguns bons jogadores para montar um time mais ou menos, tal, montou um time legal, ok, não funcionou, contratou um treinador extremamente contestável pelas costas não largas, eu diria, e aí você passa um tempo e troca, e quando você tá vendo o barco afundar, você vende o centroavante que você apostou, e aí você vai lá e a torcida fala, e o que vem agora? Abel Hernandes. Porra, não. Isso aí você pode compor elenco, você pode trazer sem estardalhaço, mas na mesma semana que tu perde o cara que você contratou em janeiro pra dizer que ele seria a solução pra fazer os gols no time. Então, assim, o que eu quero passar, e eu não sei se consigo, é que não é a questão do Ramon Dias, não é a questão do Barbieri, não é a questão do Abel Hernandes, não é esse o ponto. Todos eles podem funcionar no Vasco, não é esse o ponto, nenhum deles é ruim. O ponto é, o torcedor do Vasco estava acreditando numa promessa de que sua próxima cartada seria com, pá, 1 milhão na mesa de pôquer. Me vem o Vasco, tira 2 notas de 100 e joga na mesa. O cara fala, peraí, meu irmão, mas assim, com 2 notas de 100, a diretoria anterior pegava o empréstimo no banco e tava apostando aqui toda semana com 2 notas de 100. Como é que tu chega aqui e me aposta 2 notas de 100? Não, mas peraí, mas teve uma rodada ali que eu apostei 5 mil. Sim, mas é que aí acabou os 5 mil, você perdeu os 5 mil, e aí você vai continuar fazendo de 100 eu fazia antes. Aí não tem por que você tá aqui. E aí vocês estão gerando uma relação horrorosa entre o torcedor do Vasco e a 777. Eu não conheço mais nenhum vascaíno que esteja empolgado ou acreditando que os caras têm dinheiro e vão fazer alguma coisa diferente. Fica uma imagem do vendedor de curso de internet, que é o cara fala assim, você quer saber como é que eu fiquei milionário? Clica aqui, se inscreve no meu curso que eu vou te ensinar. Ele ficou milionário te vendendo curso, mano. Ele não era rico. Então, tem trouxa, claro, o mundo é feito de trouxa. Se não tivesse trouxa, não tinha malandro, né? Enquanto tiver otário e malandro, quando os dois se encontram, alguém ganha dinheiro. E é o malandro. Não tô dizendo que é o 777 seja, mas a ideia que o torcedor tem é essa, falando, porra, mas se você tinha o dinheiro, você chega aqui e usa o dinheiro. Se você precisa do dinheiro estando aqui, então você não tinha dinheiro. Então por que eu te vendi a 777? Por que eu vendi o Vasco pra você? E aí vai gerar uma confusão na cabeça do torcedor, que é justa. Nesse momento ela é justa. Todo vascaíno que chega pra mim e fala assim, peraí, esse negócio tá esquisito?
e fala assim, ó, eu não tenho nenhuma informação para te dar de que realmente esteja esquisito. Agora, que entre o que foi contado e o que está sendo colocado em prática tem um abismo, desculpa, mas tem um abismo.